Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à disciplina de Parasitologia da Universidade Estadual do Piauí. Nós iremos utilizar esse espaço nas próximas semanas para disseminar o conhecimento de parasitologia e para proporcionar aos nossos estudantes dos cursos de enfermagem e medicina acesso a um conteúdo remoto em função da pandemia que ainda está muito intensa em nosso país. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor das disciplinas de parasitologia nos cursos de enfermagem e medicina da Universidade Estadual do Piauí. Pois bem, pessoal, e no primeiro contato com a disciplina de parasitologia é fundamental que a gente defina o que é parasitismo, que é o objeto de estudo da parasitologia, a ciência que estuda o parasitismo, e também conheçamos um pouquinho a respeito das relações parasita-hospedeiro, ou seja, como que o parasita se relaciona com o seu hospedeiro e quais as dinâmicas que acontecem ao longo dessa relação. Pois bem, se nós lembrarmos bem lá da biologia do ensino médio, nós vamos lembrar que os seres vivos estão em constante processo de relacionamento na natureza e que esse relacionamento pode se dar de maneira harmônica ou de maneira desarmônica. E aí o critério para estabelecer se uma relação entre dois seres vivos é harmônica ou desarmônica é a percepção de que se há prejuízo para algum deles nessa relação ou não. Assim, se nessa relação entre seres vivos algum dos dois ou ambos tiverem algum tipo de prejuízo, nós estamos diante de uma relação desarmônica. Se não houver prejuízo para nenhum dos dois, a relação será considerada harmônica. E eu vou te dar aqui dois exemplos para contextualizar isso. Imagine um puma que vai predar uma lebre. O puma, na verdade, está agindo como um predador que vai se alimentar de uma lebre. Então, está havendo aí prejuízo para a lebre que está sendo caçada e abatida por um predador. Essa relação, por exemplo, predador-presa, é uma relação desarmônica. Imagine uma relação, entretanto, em que um pássaro palito está na boca de um crocodilo, numa boca aberta de crocodilo, catando algumas sobras de alimentos entre os dentes do crocodilo. O crocodilo está sendo beneficiado, não está havendo nenhum prejuízo para ele e o pássaro palito também. Ele está catando alimento no local que dificilmente alguém iria incomodá-lo, a boca de um crocodilo. Pois bem, nesse caso, como não há prejuízo para nenhum dos dois, nem para o crocodilo, nem para o pássaro palito, nós estamos diante de uma relação chamada harmônica. Agora eu quero que vocês imaginem uma outra situação. Imagine uma lombriga, que é um verme muito comum ainda no Brasil, parasitando um ser humano, parasitando o intestino de uma criança. A lombriga está lá no intestino da criança se reproduzindo e absorvendo parte dos líquidos nutritivos daquela criança, lhe causando uma doença chamada ascariose, lhe causando, portanto, prejuízos. Nessa relação ser humano-lombriga, o ser humano está levando desvantagem, está sendo prejudicado pela ação parasitária da lombriga. Nós estamos, portanto, diante de uma relação do tipo que? Desarmônica. Acontece que as espécies também elas podem se relacionar dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Se a relação se dá entre indivíduos da mesma espécie, como por exemplo a competição pelo alimento, ela é uma relação intraespecífica. Se a relação acontece entre indivíduos de espécies diferentes, ela é uma relação interespecífica. No caso do ser humano, Homo sapiens, e no caso da lombriga, Ascaris lumbricoides, são duas espécies diferentes que estão se relacionando. Eu estou, portanto, diante de uma relação interespecífica na qual uma espécie menor, que é a lombriga, está causando prejuízos a uma espécie maior, que é o ser humano. Isso, portanto, é parasitismo. Daí eu posso extrair o conceito do que é parasitismo. O parasitismo nada mais é do que uma relação entre espécies diferentes, ou seja, uma relação interespecífica, na qual uma espécie menor tira o seu sustento da espécie maior, causando-lhe prejuízo. E a parasitologia é o ramo das ciências médicas que estuda a relação parasita-hospedeiro, ou seja, o parasitismo. E é exatamente por falar em relação parasita-hospedeiro que nós temos que compreender o seguinte:
Em que momento da história evolutiva humana a relação parasita-hospedeiro se estabeleceu? Muito possivelmente, o primeiro parasita da história entrou no corpo do ser humano e sentiu-se beneficiado e protegido dentro do corpo do ser humano. Mais que isso, ele sentiu-se alimentado e ele percebeu que era vantajoso para ele, parasita, uma espécie menor, viver dentro do corpo de uma espécie maior, porque lá ele estaria protegido e estaria alimentado. Nem que para isso ele causasse prejuízos a essa espécie maior. Possivelmente aí de forma acidental nasceu a relação parasita-hospedeiro. Ao longo dos anos de evolução, os parasitas foram sofrendo adaptações, eles foram se adaptando do ponto de vista morfológico, eles foram se adaptando do ponto de vista fisiológico a esse novo estilo de vida. As adaptações são de tal monta que, em algumas situações, o parasita só consegue viver exercendo a ação de ser parasita. Fora do corpo do hospedeiro, ele morre. Por exemplo, alguns parasitas desenvolveram ventosas, que é uma adaptação morfológica do tipo hipertrófica, para se fixar no hospedeiro e evitar ser expelido junto com as fezes, por exemplo. Outros parasitas, por exemplo, perderam o tubo digestivo porque, por viver no tubo digestivo de um ser humano, onde o alimento já está digerido, não haveria necessidade dele, parasita, ter o seu próprio tubo digestivo. Ele não tinha necessidade de digerir um alimento que já estava digerido por nós, seres humanos. Bastava que ele fizesse a absorção. E aí, por exemplo, no caso das tênias ou solitárias, elas perderam o tubo digestivo e basicamente absorvem o alimento que a gente digere, já que elas vivem no nosso intestino. Então nós temos aí dois tipos de adaptação morfológica. A adaptação morfológica hipertrófica, que é aquela que o parasita, para se adaptar à vida de parasita, hipertrofia algumas partes do corpo, como por exemplo ventosas dos vermes, e adaptação morfológica degenerativa, que é aquela que o parasita, adaptado ao estilo de vida parasitário, vai atrofiar e até mesmo perder algumas partes do corpo, como por exemplo o tubo digestivo das tênias ou solitárias, que desapareceu ao longo da evolução. Os parasitas têm ainda a capacidade de realizar adaptações fisiológicas na sua fisiologia, na sua reprodução, no seu estilo de vida. Assim, os parasitas, por exemplo, produzem grande quantidade de ovos para facilitar a sua propagação, como no caso dos vermes. Os parasitas têm ainda a capacidade de produzir formas de resistência, como cistos, para resistir às defesas do hospedeiro. São adaptações do tipo fisiológica. Entretanto, nós hospedeiros também estamos nos adaptando a conviver com os parasitas. Nós não ficamos apenas observando os parasitas se adaptarem cada vez mais ao seu modo de vida e nós ficarmos parados. Não, nós também temos adaptações. Por exemplo, nós temos um sistema imune adaptativo que se adapta a diferentes parasitas, produzindo defesas específicas contra eles. Então, desse equilíbrio parasita-hospedeiro, dessa relação parasita-hospedeiro, é que nasce essa dinâmica entre esses dois espécimes, essas duas espécies que estão se relacionando na natureza. E é bom que se diga que a relação parasita-hospedeiro, do ponto de vista evolutivo, sempre se encaminha para o equilíbrio, para a adaptação. A adaptação, portanto, é a marca do parasitismo. Adaptação de quem? Tanto do parasita ao seu novo estilo de vida, como do hospedeiro a conviver com o parasita. De início, essa relação ela tende a ser muito mais agressiva por parte do parasita, mas ao longo da evolução o parasita vai de alguma forma percebendo que não é vantagem para ele matar o hospedeiro, porque se ele matar o hospedeiro, que é a sua casa, ele próprio estará se condenando à morte. Então, com o tempo, a relação parasita-hospedeiro, de tanto os dois se adaptarem, tendem a um equilíbrio. Então é isso. Com esse pequeno vídeo a gente faz a introdução à nossa disciplina de parasitologia e na aula 2 nós iremos falar um pouquinho de nematóceros, que são os mosquitos, muito importantes na transmissão de diversas doenças nesse enorme país tropical chamado Brasil. Faça a leitura complementar de aprofundamento que nós estamos disponibilizando e execute a tarefa que nós também estamos disponibilizando. Somente assim você vai ter a frequência computada nessa aula. As pessoas que estão passando aqui pelo canal, eu estou utilizando esse espaço
para disponibilizar vídeos para os nossos estudantes da Universidade Estadual do Piauí que estão fazendo um período remoto em função da pandemia. Aos estudantes, as atividades são obrigatórias. A vocês que estão apenas passando aqui pelo canal ou aos inscritos no canal, os vídeos serão informativos e você terá inclusive a oportunidade de fazer um curso gratuito de parasitologia online. Apenas as atividades não estarão disponibilizadas para vocês que não são alunos das disciplinas, porque essas atividades estão no sistema fechado para esses estudantes. Um forte abraço e até a próxima aula.